Itaim, eu sei que o quanto é difícil chegar aqui, mas é por um motivo muito legal, né? Celebrar a chegada, né, depois de 2 anos de produção, desse mangá, que é uma continuação direta, uma continuação direta da série do Jiraiya, né? Do Escrevi dos Ninjas. Né? Vou passar a palavra para o Marcelo, que vai falar junto com o Sato um pouco sobre essa parceria e como ela aconteceu. Bom dia a todos. Eu achei que ia ter um microfone, já passei horas. Então vamos lá. Obrigado pela presença de todo mundo aqui. A gente está muito feliz, muito orgulhoso do produto, né, do Jiraiya, do mangá, que finalmente está pronto, está aqui em nossas mãos. A sacolinha que foi distribuída tem o que, Ed, que eu não sei? Eles receberam o Jiraiya em mãos, né? Tem um mangá? Tem um mangá, todo mundo então todo mundo tem um mangá aí na sacolinha, alguns brindes. E a gente só tem o Jiraiya hoje em mãos por causa de uma parceria que se iniciou com o regresso de Jaspion com a Sato Company. Então temos aqui o seu Nelson Sato presente. E eu queria falar um pouquinho, Nelson, sobre essa parceria Sato com a Toei Company e Sato Company com a JBC Companhia das Letras. Claro. Bom, é uma parceria, na verdade, Marcelo conhece há longos anos, né, Marcelo? Já não imaginava que estaria aqui um dia, com os atores e tudo. É verdade. Grato muito aí pela JBC acreditar nos projetos, acreditar nos IPs, nas propriedades intelectuais. Jaspion, Jiraiya, né? E o Jaspion foi uma experiência inicial que deu muito certo, né? Então solidificou essa possibilidade de mais parcerias com a JBC, se tornou um mangá muito bem vendido, e quando eles vieram com a proposta de fazer o Jiraiya, fiquei muito feliz, e sei do carinho e da qualidade que a JBC trata dos produtos. Então, nesses 2 anos foram um processo aí de aprovações com a Toei, empresas japonesas às vezes têm um timing diferente do timing brasileiro, mas finalmente surgiu, né, com talentos brasileiros envolvidos para dar a continuidade da história do Jiraiya. E eu estou muito feliz, a qualidade do produto me agradou muito, né? Tenho certeza que a Toei recebeu a arte e os bonecos antes, mas receber o produto pronto é uma outra coisa. A gente vê realmente o carinho que foi feito por toda a criação, todo o preparo. Eu acho que todo fã vai ficar muito feliz em poder receber, adquirir esse mangá feito aqui no Brasil. Nelson, hoje a Sato é a referência de Tokusatsu no Brasil. Além das séries clássicas que a Sato está trabalhando, você também está trazendo coisas novas, inclusive para cinema. Exato. Fala um pouquinho das séries clássicas, que tem o Jiraiya, inclusive, e do outro material novo que a Sato está trabalhando para apresentar o Tokusatsu para uma nova geração, né? Exato. Bom, o Tokusatsu é um fenômeno no Brasil, né? Desde 88, quando o Toshi trouxe Jaspion, Changeman, Flashman, isso se tornou referência. A gente, graças a isso, tem fãs até hoje. O Toshi acabou se aposentando, então eu acabei tomando a oportunidade de dar continuidade nesse trabalho dele. A Sato, desde 2015, vem trabalhando para o resgate desse nicho de conteúdo. A gente é agregador Netflix, etc. O streaming veio. E como a Sato começou a se reconectar com os conteúdos asiáticos, a nossa força com o Tokusatsu, a gente resolveu trazer de volta todos esses clássicos, mais os novos Kamen Riders. Então todos os Kamen Riders, desde o clássico Black, RX, etc., até os novos. E anunciando também que a gente está com build dublado, que a gente vai colocar no Sato Cinema domingo agora. Tá? A partir do meio-dia a gente vai fazer a exibição dos 3 primeiros episódios dublados. A gente está com o plano de colocar na Prime, mas a Amazon está com os delays aí para poder subir. Então, aproveitando esse momento aí, a gente está falando de Tokusatsu, a gente resolveu colocar na nossa sala de cinema. Então, isso é bom também porque a gente tem essa possibilidade de agilizar e conectar com os fãs com esses conteúdos. E a ideia realmente não só agradar os fãs dos clássicos, né? O saudosismo, a nostalgia, mas trazer um novo público. Isso que eu estou apostando tanto em IPs novos, né? Não tão novos, como o Kamen Rider, mas as sequências,
as novas séries que estão sendo exibidas no Japão. Filmes também, né? Godzilla Minus One é da Sato. Godzilla Minus One, esse ano a gente teve muita sorte, né? Godzilla Minus One, né? Com Oscar e tudo. Com Oscar e tudo. Menina e a Garça também. Menina e a Garça também. Então, a Sato esse ano. Então, além de Tokusatsu, ainda tem os animes. Tem os animes também. Né? Akira, a gente estava agora no México, em 120 salas. Só 2 semanas atrás, indo muito bem. Outros IPs, Ghost in the Shell, My Hero Academia. Então a ideia realmente é canalizar e trazer mais conteúdo asiático, do Japão, animes e tokusatsus, para a gente poder continuar fomentando o nosso mercado. O Cine Sato é lá no prédio do Bunkyo. Exato. E a programação encontra onde? Vocês podem ir no ingresso.com, vocês vão achar lá a programação. Tá? Ou no Sato Cinema, no nosso Instagram. Maravilha. Agora, falar um pouco aqui da área da criatividade, né? Da onde surgiu essa história nova do Jiraiya, que se passa 20 anos depois da série clássica, então é uma continuação direta, tem esse salto temporal, mas é uma continuação que pega a partir dos eventos no final da série, retomado 20 anos depois. Cris, você que é o roteirista, grande fã de Jiraiya também, como que foi embarcar nesse projeto tão audacioso e o peso que isso traz, que a gente sabe, como fã também, a expectativa que gera, né? Sim, os olhares aqui. Né? Tudo bom, pessoal? Sou o Cris. Queria agradecer também a presença de todos, agradecer também a JVC e ao Nelson, porque é muito louco isso, né? Porque a gente vê que para fazer uma obra, né, essa parte criativa, tem que passar por vários processos antes, né? Então, vindo lá do Japão até chegar na gente cuida dessa parte mais divertida, digamos assim, que não é tão burocrática, né? A parte mais... A responsabilidade e o peso pesa, assim, mas é divertido, assim, que eu digo, que nem a gente estava falando lá em cima, cara, você tá com os atores, quando eu era criança, fazendo uma obra, é muito surreal, assim, né? Você fala, eu assistia isso e estou fazendo parte disso, assim. E os caras estão aqui. Então, assim, eu acho que o poder do mangá, quadrinho, né, ele é muito mágico, assim, né? A gente consegue se conectar com as pessoas e consegue transpor, né, o que a gente imagina. Mas realmente foi uma responsabilidade muito grande, a gente está muito feliz, assim, de contar essa história, né, que é como se nem eles mesmos sabem, né, o que vai acontecer, né? Tipo, eles vão ver o personagem deles indo além. E eu acho que esse foi o maior desafio, o quanto a JBC e a Toei nos deu essa liberdade de, vamos contar uma história do final da série em diante. E o quanto a gente pode desenvolver isso, sabe? Então, assim, é literalmente uma continuação direta. O roteirista geralmente imagina e põe, né, a sua imaginação em palavras, né, no texto. Qual é a sensação que você tem na hora que você pega um produto pronto na mão, com um desenho, com a sua história e com 2 feras desenhando? O Santos e o Johnny mandam super bem, né? Já a gente fala com eles também. Então assim, eu e o Santos já estamos há muito tempo juntos fazendo, né? Blackout, Samurai Dog. Então assim, a gente já tem uma conexão muito forte, assim, de... Às vezes minhas ideias eu escrevo, o Santos já fala, já sei o que é, dá 2 rabiscadas e fala, é isso, sabe? Já é muito... uma sinergia muito forte, né? E assim, ele tem esse poder de conseguir transformar minhas palavras em imagem, né? E a gente junto, quando a gente bate lá o storyboard, ali já começa a ficar muito, muito especial o produto, né? Eu acho que no storyboard a gente já vê que a história está sendo bem contada, os enquadramentos estão certos, né? E aí o Johnny veio assim, somou demais, né? Ele faz, sei lá, mais de 100 páginas, né, Johnny? Acho que na obra aí. Então assim, a gente foi um trio muito unido, né? É um trio muito unido, e tanto na parte da história, eles têm muita influência também, e na parte que eu sou pitaqueiro de ficar falando, redesenha essa perna aí, É que o Cris manja muito de enquadramento, né? Então ele consegue... O Cris é diretor de cinema, né? Pra quem não sabe, né? Além de roteirista, fala o que mais você é. Bailarino, diretor. Eu sou diretor de cinema, roteirista, também sou editor, montador, quadrinista.
Enfim, todo Então, o essa filme já parte- vem na cabeça, não tem jeito. O filme já vem na cabeça. Só não sabe desenhar, né? Eu sei como que é. Eu sinto isso. Lá no Festival do Japão também, o João que fez Romaria pra gente foi a mesma coisa. Você escrever, desenhar. Então a gente vai pro texto e tá tudo certo. A gente conta história, é o que importa. É isso. Santos, você que é um cara já renomado, conhecido aí no meio dos quadrinhos, fez Tartarugas Ninja, agora está em um outro super projeto aí, pode falar, que não pode falar, né? E, enfim, como que foi para você trabalhar com um estilo mais diferente, né? Porque no Blackout, que vocês já lançaram agora pela JBC também, inclusive, já tem aquela influência principalmente de Akira, Ghost in the Shell, os mangás mais clássicos para um público mais adulto. Mas o Jiraiya, a gente primeiro tem que resgatar aquela criança que existe dentro do pessoal que hoje envelheceu, mas que ainda é fã, e ao mesmo tempo, né, dá aquela cara de mangá. Então tem toda uma técnica, né? Não é só o estilo de mangá, tem toda uma técnica diferente que é usada. Conta pra gente como foi esse desafio de sair de Tartarugas Ninja, de Samurai Dog, de Blackout para Jiraiya. Pelo menos eu fiquei na espada, né? Espada falada. Bom dia a todos. Eu quero agradecer a todo mundo, agradecer a JBC também, que o Cris falou que a gente está fazendo um trabalho que era a nossa infância, mas a JBC é uma editora da nossa infância também, né? Porque eu comecei a ler mangá com a JBC. Então, aqui no Brasil, né? Com Sakura, Samurai X, né? Isso é o quê? 20 anos atrás? 23. Nossa, tô ficando velho. Mas assim, a parte do mangá, do Jiraiya, pra mim, né, foi um desafio gigante, assim, porque eu nunca tinha feito preto e branco. Todos os meus Sempre trabalhos colorido. E aí, com o Ed, com você conversando, não, vamos fazer um formato mais mangá, tal. Nunca tinha feito retículo. Então assim, a gente foi estudando o quê? 2, 3 meses, né, Tio? 2, 3 meses as retículas do Japão, para poder saber como que ia aplicar elas, para ficar bem parecida com o que é feito lá. Então assim, foi um trabalho assim, árduo mesmo, de pesquisa. Johnny, você, como que foi essa experiência? De repente chegaram lá, vamos fazer Jiraiya. Você já era fã da série? Ou você não pegou a geração que você é mais novo, né? Eu sou um pouquinho mais novo que o Santos, sou 2 anos mais novo. Mas pra mim foi incrível, assim. Eu nunca imaginei que um dia eu poderia estar fazendo uma obra como o Jiraiya. O que representou para você pegar um personagem tão querido, tão gigante aqui no público brasileiro? Pra mim, tipo, a responsabilidade foi, assim, um negócio assombroso, né? Tipo, a gente trabalhou bastante para poder fazer o projeto. Assistimos quantas vezes? Assistimos muitas vezes a série. Assistiu 3 vezes. Eu sempre assisti umas 3 vezes. Eu assisti umas 2 pelo menos. O Johnny também. O Ed já todo mês assiste umas 10 vezes. O Ed ele acorda e assiste um episódio do Jiraiya. Ele deve ter pesadelo, não assiste a série. Não, agora eu tô feliz, tô feliz. Não, mas tem aqueles detalhes, né? O mangá na gráfica, entrando em impressão, o Ed me liga. Marcelo, acho que aquele golpe não é golpe frontal. Acho que é golpe lateral. Eu, pô, sério? Liga agora! Aí a nossa chefe de arte estava lá, Sayuri, dá para trocar? Aí ela leva equipamento para acompanhar a impressão, tudo, e aí deu tempo de mudar, senão a gente já ia estar que metade, eu sei que já ia estar xingando a gente. Metade aqui das carinhas parecidas. Porque assim, é responsabilidade nossa também, né? Porque, pô, como que vocês vão cometer um erro desse? Mas uma coisa que a gente não faz, assim, eu não sei o Johnny ou isso, mas um dia eu fico pensando muito nessa responsabilidade, senão você trava. Você não consegue, você fica ali preso, né, Cris? E aí não consegue. Então, a gente tem que ser um pouco ousado. Então, eu sei que vocês seguraram a gente um pouco, né, das ideias, mas assim, a gente quer sempre ser mais ousado. Essa que é a parte não, sim. que cabe a gente, né? Segurar um pouco essa ousadia na hora. Quando você está falando de continuação, se a gente falasse um reboot, a gente não estava. A imaginação vai embora, mas é uma continuação direta, né? É muito importante que algumas coisas que são consideradas dos fãs fiquem marcadas. Só queria só acrescentar uma coisa do que o Marcelo falou dessa coisa da gráfica. A gente contou com a ajuda de algumas pessoas que eu
gente sempre troca bastante ideia, né? Que é o Ricardo Cruz. E essa conversa do golpe frontal e lateral foi uma conversa minha com ele. E a gente chegou a uma conclusão verdade, tá? Eu até vou tentar mudar isso na gráfica. E também, ó, o Von Victor finaliza a edição com uma bela de uma ilustração em homenagem, né, aos atores. O Victor é o rapaz ali de verde, para quem não um estilão sabe. clássico, assim. Ao lado de Ricardo Cruz, Né? ao lado de... Pessoas que respiram toxina. Ao lado do Adriano. Sempre envolvidas com a gente de alguma forma nessas atividades, assim. Sim. A galera que fez a enciclopédia do Jasper, inclusive. Exatamente. Sim, já tem a responsabilidade ali. Deles ainda tem os termos mais responsa que a gente, né? Porque é a Bíblia do Jasper. Então, assim, mas eu acho, só complementar isso aí que você falou, Ed, eu acho que é importante saber que essa relação do editor e o criativo é muito importante no final, né? Porque a gente, como você falou, a gente quer, né, ousar, fazer um negócio, não sei o quê, e aí tem essa ponte que é o que, calma aí galera, ó, tem isso aqui, tem que respeitar os fãs aqui, né? E eu acho que é por isso que esse projeto é feito a 10 mãos, né? Passa por várias pessoas. Até o próprio Doê fez, né? Observações. Sensacional. Agora vamos falar aqui com os nossos astros, né? O que seria do lançamento, né? Trazer de volta o Jiraiya, se não tivéssemos aqui o próprio Jiraiya e o próprio Manabu. Então, bom dia para Takumi Tsutsui, o nosso Jiraiya, e Takumi Hashimoto, o nosso eterno Manabu. Bom dia, muito obrigado pela presença de vocês. Bom dia. Obrigado. De quantas vezes já vieram para o Brasil e já estão falando português assim? ブラジル何回目行ってるんですか？私は17回目。O Jiraiya já é a 17ª vez que ele está aqui no Brasil. E o Manabu é a 4ª vez que está aqui no Brasil. Já tem uma nova geração de ninjas brasileiros então aqui, né? もうブラジルに新たな忍者の気づきがありますね。あるかな。いや、皆さんが言ってる。 como que é para eles uma série que terminou em 1989 ainda fazer tanto sucesso, ter tantos fãs e conquistando novas gerações, fazer esse sucesso todo ainda mais do outro lado do planeta no Brasil? Eles imaginavam, como eles enxergam isso? 今回のシリーズで89年に終わってるじゃないですか。はい、それがまだこちらの方では人気があって、はい、でこの引き続きもあって、はい、で新たな世代もファンがいまして、それも地球の裏側っていうのはどういう気持ちなんですかと思いますか？簡単に言ったら、eu sou feliz. Ele falou assim, simplificando, eu sou feliz. E ele também. A gente também. Eu sei que eles acabaram de ver o quadrinho, obviamente é em português, mas o que eles acharam? Qual foi a impressão que eles tiveram na hora que pegaram o mangá do Jiraiya, produzido aqui no Brasil? 今回その時代の漫画の方もポルトガル語になってまして、ちょっとしか見れてないんですけど、感想はどうですか？表紙とかも綺麗だし、中身は見てないんでまだその内容の良さは分かんないんですけども、でもこの素晴らしいメンバーが作ってくださったということで、多分中身もいい内容だろうなと想像しております。 Então ele falou assim que ele viu a capa, né? Ele achou muito bonita a capa, achou impressionante. O conteúdo ele não conseguiu ver ainda, mas ele falou assim, foi uma equipe talentosa que fez. Ele falou provavelmente não tem erro, vai estar muito bom o conteúdo. 僕はこのプレッシャーがあってなかなかこの作品を作ることが今まではできなかったのを初めてプレッシャーを破って作ってくれた今回のこの作品すごい作品。 Ele falou assim que, como vocês comentaram, né, tem muita pressão fazer uma história dessa, né? E vocês conseguiram derrubar essa parede e elaborou esse produto. Ele achou muito incrível. Eles poderiam imaginar que um dia ter um mangá produzido no Brasil do Jiraiya? Jiraiyaの漫画が、ブラジルで作成されるっていうのは想像して。いや、想像してなかったですけど、去年のほらそういう話を聞いて。 Porque nunca imaginou que ia ter uma continuação da história aqui no Brasil, né? Só que daí no Anime Friends do ano passado foi comentado, ele ficou esperançoso. E
Manabu assumiu o dojo, né? Então, assim, tem uma continuação muito boa aí entre eles. で今回は、モアの方は父親になって、マナブが当時ついたということで、話の引きとしてはすごくいい感じですね。で学ぶはほら忍者アクションできないから。O Manabu não consegue fazer ação de ninja. Vai ter que treinar, vai ter que treinar. E a gente também é muito agradecido porque eles, né, fizeram um anúncio pra gente do mangá do Jiraiya 2 anos atrás e agora 2 anos depois a gente tem aqui a presença deles, então a gente está muito agradecido por dizer obrigado de novo. 2年前に2人ちょっと漫画の方をちょっと告知してくれたということで、2年経って今発売されたんですけど、で参加していただいてすごく感謝しております。こちらこそde nada. Thank you very much. Agora o nosso querido gigante guerreiro Daimon da JBC, atualmente Deus Jirai, Ed Carlos Rodrigues, vai abrir para perguntas. Você. Então, galera, a gente vai... これを映像作品として作る可能性ってどれくらいあるんですか? A pergunta dele é assim, dessa série que vocês lançaram agora, qual é a probabilidade dele estar sendo virado um filme? Depende da Todos os dedos. Agora a pressão mudou de lado. O Manabu comentou assim que tem que apressar um pouquinho, senão vão ficar muito velhos. Se o mangá levou 2 anos, um filme... Mas, aliás, eles estão muito bem. Mas é isso. Bom, galera, a gente tem uns 15 minutos para abrir para pergunta, então assim, levanta a mão quem quiser fazer pergunta. E para quem, né? E para quem? Pode falar o veículo que é importante. Bom, Thiago, do Mangás Brasil, eu queria que vocês falassem um pouco da questão do processo mesmo, entendeu? De mandar o material para o Japão, como é que funciona essa questão da autorização, pontos em que eles mais pegaram no pé. Eu queria que você contasse um pouco mais sobre isso. Sim, a gente teve muito essa ponte, né, que começava da nossa ideia, desenho, passa pela JBC, passa pela Sato e vai até a Toei, né, rola essa triangulação, digamos assim. Eu acho que, vocês podem me complementar, né, mas eu acho que o que eles mais pegaram um pouco era questões de violência, né, que não podia ser tão violento quanto a gente queria. Então a gente minimizou algumas cenas, porque para eles lá, o Tokusatsu ele ainda é um produto muito infantil, né, um público infantil. Só que a gente pensou aqui, pô, mas a gente cresceu, né, a gente, apesar de... O público infantil tem 50 anos. A gente já é mais velho, então assim, a gente quer fazer uma história um pouco mais madura. E isso inclui essas questões, sei lá, um pouco mais violentas, ou cenas mais dramáticas, né? Então assim, acho que eles pegaram um pouco nisso e pegaram uma questão de termos também, né? Muito termos, por exemplo, a gente, na história a gente usa o gancho da espada Satã está ainda na Terra, né? Então tem um gancho aí muito bom aí pra gente ter explorado. E para eles é a espada sombria lá, né? Uma das coisas sempre, essa espada Satã aqui é a espada sombria, aí tem que explicar que a dublagem aqui teve uma adaptação e tal. Outra coisa que a Toei se preocupou bastante era tal personagem casa com quem? Por quê? Quem que está assessorando vocês? Aí tive que passar, falar, olha, eu, Marcelo Rodrigues, são pessoas que já conhecem a série há muitos anos, né? A gente está tendo suporte com o Ricardo Cruz, que já conhece o pessoal da Toei também. Então a gente troca bastante figurinha, né? Para acertar essas coisas. Eu tinha uma preocupação se era uma continuação ou um reboot. A partir do momento que eles entenderam qual era a nossa ideia, e a coisa já ficou mais... Eles vinham nessa linha de que não preferiam uma continuação ao reboot. Não entraram nisso, eles só queriam entender qual que era o nosso plano, o nosso projeto. Essa foi uma proposta nossa desde o início, né? Quando a gente sentou com o Sato, sempre foi de o Jasper continua, o Jiraiya continua. E tem um fato curioso também, que é o que pode e o que não pode lá no Japão. Então, por exemplo, tem um cassino. Não pode. Aí não pode. Eles pediram para tirar. Então assim, tem então, os termos também. Virou um nightclub.
Então tem essas coisas assim, mas no geral acho que foi pouco, né? Eles Não, a mexeram Toei, não tenho que reclamar da Toei. A Sato também ajudou o processo de aprovação. Não existe um processo de aprovação mais rápido na face da Terra do que da Sato e da Toei, porque a conversa é muito rápida, a compreensão é rápida também, então isso facilita, né? Não posso dizer que assim, nossa, metade das ideias que eu queria colocar caíram. Não, Eu acho que a gente vetou mais coisa do que a Toei. Exato. Eu brigo com o Chris, porque o Chris gosta de matar personagem. O cara vai matar, velho. Ele matou 6 nesse. O Jiraiya morre no final, inclusive. Mas já são bem filtrados pra gente, né? Então muita coisa já veio resolvida. Sim. E nada, a gente não inventou nada. Eu acho que a série, ela fala por si só. Essa continuação só respeitou o que a série pedia. Então, até mesmo assim, com quem o Jiraiya casa? Com a Maya. Por quê? Tem um episódio que é o date dos dois, e ela virou uma embaixatriz, ela abriu mão para voltar e viver esse grande amor com o povo. Então tudo tem um porquê que está na série. Se não buscar, vai estar na série. Bom, vocês estão lançando agora o Jiraiya e tal, mas pensar lá na frente, existe a possibilidade do crossover Jiraiya e Jasper, hein, cara? No mangá, se diz? De novo. Material licenciado sempre tem que... Mas só para complementar, a gente tem nesse Anime Friends representantes de 3 séries que fizeram sucesso aqui no Brasil. Qual a chance de um dos 3 anunciar o próximo mangá do JBC? Tem coisas que são segredos, né? É lá que a gente pode falar. Mas a chance de continuidade de tudo que existe. A ideia da Sato é manter viva todos os clássicos, né, que o pessoal gosta e realmente cativar os novos, o pessoal mais novo, o pessoal prestigiar os nostálgicos. Também sem pedir para dar qualquer informação, mas já há um plano para o próximo. Ou não? Sempre tem. Tem planos para a próxima, tem planos para novos projetos. Ele não terminou a pergunta, não quem fez a pergunta. Era isso mesmo, com ele, com esse lance de autorizações e tudo mais, é que sabe, Essa é uma proposta nova, precisamos pensar, precisamos conversar com a vai ter que autorizar. São IPs diferentes, são autores diferentes de alunos, realmente tem uma... O possível é porque a gente já viu algumas coisas na Toei que fazem também, mas tem que conversar. Pode falar. Posso? Tá. Uma pergunta então para os nossos convidados que vieram de longe. Senhor. Aqui no Brasil, quando falamos de Jiraiya, se você parar qualquer pessoa na rua, as pessoas vão pensar imediatamente nisso aqui. Jiraiya, lembra? Jiraiya, o personagem. Só que no Japão temos outros Jiraias. Em Dark Ranger tivemos o Ninja Black Jiraiya. Porque o Jiraiya vem da lenda do ninja montado no sapo. Então a minha pergunta é a seguinte: enquanto que no Brasil, Jiraiya, a gente pensa em vocês, quando o assunto é Jiraiya, e no Japão, quando se fala em Jiraiya, se pensa nesse Jiraiya ou se pensa no Jiraiya da lenda do ninja montado no sapo? Culturalmente, como o Jiraiya é conhecido no Japão? ではジライアって言ったら変身した姿のこの忍者なんですね。これが第一印象なんですよね。だけど日本ではジライアとしては忍者ジライア以外にもブラックカミネットジライアがいろいろあってやっぱカエルに乗ってるジライア。日本でジライアって言ったら第一の印象としてはどれが浮かばれるんですか？カエルじゃないですか。カエルじゃないですか。日本の歌舞伎とかの作品にもカエルが出てきて。Seria o Jiraiya esse que é o montado em cima do sapo, porque aquilo ali também aparece nas histórias de Kabuki, né? Ele aparece o sapo e o ninja em cima, que seria o Jiraiya. Então a impressão, falou Jiraiya no Japão, é esse daí. Unlooper do Almotoku e do tokusatsu.com.br, fazer a lição de casa, assistir as séries novamente para poder relembrar, fazer aquele pente fino em tudo que foi assistido lá atrás. Deu uma nova visão para a série, pescaram alguma coisa que, olha, é verdade, isso encaixa ali, posso usar isso na história. Teve alguma diferença grande? Muita.
Muito. Porque quando eu tinha uma memória afetiva, né, do que era o Jiraiya, então a gente, sei lá, na minha cabeça era espada olímpica, né, acho que eram aqueles clichês da série, assim, né, que marcam, né, ó, armadura, ele escalando, e aí eu fui ver a série, até porque na época que eu assisti em fita, então eu via, sei lá, 3 episódios, sei lá, 37, 38, 39, sabe? Então eu não via assim na primeira infância na sequência. Então foi legal reassistir, porque aí eu vi do primeiro ao último. E eu acho que a série, ela tem várias brechas. Que até eu, quando estava assistindo, falava até para vocês, pô, eles vão explicar isso aqui. E não explicam, sabe? Aí eu falo, eu posso explicar isso aqui. Então acho que foi muito bom reassistir por conta disso, de ver essas brechas da série. E também resgatar aquilo que me marcou. Eu acho que foi muito legal assim, porque o que a gente queria passar não era só uma questão de a mensagem, né? Era muito o que eu sentia quando eu era criança vendo isso. Então acho que quando você lê, talvez, né, o que a gente tentou será que a gente consegue resgatar essas sensações daquilo que marcou a gente? Então, mangá sobre sensações, sabe? Eu quero marcar, né, a gente quer, né, fazer ali no traço, né, o Santos e o Johnny pesaram muito nisso, para marcar as sensações que essa obra nos marcou. Sabe? Uma pergunta. 今回のこの作品を作ることに関して一度も前の作品を見られたんですよね。 Para você estar elaborando essa obra, vocês reassistiram a série, né? どの作品が好きですか？ Qual série, qual a história que vocês mais gostam? O episódio? Ixi, tem vários. Mas ó, vou falar um que não é o que eu acho mais assim ação, mas é um que me marcou, que eu não imaginava, que é um que o Jiraiya ele faz de tudo para comprar um vestido para a irmã dele ir na festa, tipo, numa festa das amigas. E é muito legal, porque aí não é uma história sobre só ninja, luta, é uma história dele ralando, né, como um ser humano lá, virando garçom, virando não sei o quê, só para dar um vestido para ela e ela poder ir, sabe? É um episódio muito emocionante, assim. E eu não imaginava que ia me emocionar nesse episódio. 印象に残るエピソードがいっぱいあるんですけど、一番残ったのはその特撮ではなくてジライヤが妹をちょっとパーティーに行かせるためにドレスをtem algumas pontas soltas na série que você tipo, fez esse serviço, você complementou isso no mangá? A gente, essa parte que eu acho que é a ousadia, né? Que é assim, pô, isso aqui eles não contaram, então vamos nós dar uma explicação disso que a série não contou, sabe? Porque é o que eu sentia assistindo, né? Eu falei, pô, eu queria saber o que vai acontecer com isso. Não conta. Aí eu falo, então a gente pode contar. Essa é a parte boa, né? Dessas brechas do roteiro. Depois que o Éder falou 500 vezes que a espada Satã estava na Terra, a gente, a espada Satã está na Terra. Podemos usar isso de alguma maneira. Na verdade, assim, antes de conversar, eu fiz um briefing, né? Eu listei um monte de coisa que tinha brecha. Eu falo, tem brecha aqui, né? Tem brecha aqui, tem brecha aqui. Dos clãs, dos clãs, ó. Isso aqui, uma das coisas que a Toei até falou pra gente não interligar, por exemplo, os Tetsunin tem uma origem meio russa, né? São ciborgues criados por russos. E aí você tem o cartel de Hong Kong, né? Que o Kenin Dragon não é, o cartel de Hong Kong não é um clã, é uma máfia, né? E eles tomar cuidado com essa coisa de usar China versus China e não, tomar cuidado não, eles mandaram tirar mesmo. Não, a gente não estava lá, o cartel de Tão lá, vocês não podem agora colocar que os russos são os vilões. O cartão de Hong Kong não dá para escapar, que é uma coisa da série. Mas assim, eu até falei para ele, não, o clã Tetsunin tem essa origem russa. A gente não precisa citar que ele é russo. Por quê? Né? Então, tudo isso tem uma ligação. E o Dr. Smith, o Dr. Brown, né, que eles, na história, eles viram tipo uma Apple, né? Os caras cresceram, eles dominam muito a tecnologia que aprendeu com o Suzano, eles entregavam muita coisa para eles. Né? Mesmo, tem muita brecha ainda, né? A cápsula espacial, ela não é uma cápsula espacial, na verdade é uma cápsula do tempo espacial. E dá muita brecha aí para você imaginar viajar mesmo na maionese. Tem mais uma pergunta ali? Indo para uma seara perigosa, né? O Jiraiya é uma série que traz temas diferentes do que a gente está habituado a ver no Tokusatsu
É uma série que traz personagens de diversos países, como foi até citado. E uma das coisas que, querendo ou não, sempre vem à tona nas discussões quando sai uma obra nova é a tal da lacração, né? Tanto a equipe da JBC quanto vocês, autores do mangá, vocês tiveram alguma preocupação com o tipo de discussão que vai sair a partir desse mangá quando o público pegar ele para ler? Principalmente falando porque, pelo trabalho do Cristex, por exemplo, a gente costuma ver muitas personagens femininas fortes, até como protagonistas das obras que você lança, né? Então, essas questões foram analisadas na hora de fazer esse roteiro, e quais são as preocupações de vocês nesse sentido, se existirem? Posso começar? Pode. Essa conversa, pra gente foi muito natural. A gente não entrou muito nessa discussão, assim, puta, a gente quer impressionar um lado, o outro e tal. O mangá sai bem equilibrado, porque a Rei, ela ganha uma presença muito forte na história. Primeiro porque os fãs curtem muito a personagem, né? E a gente deu uma importância muito grande na história. Foi natural, né? Não foi uma coisa que, não, a gente tem que colocar aqui para agradar. Não, foi natural. Eu acho que assim, quando você pensa numa obra, na essência dela, ela já vem com essas coisas já tudo predeterminado. Os japoneses não ficam muito nessa área que você falou, que a gente tem aqui no Brasil, essa coisa, só isso, aquilo, tem que estar... Não, os japoneses já, por natureza, eles são diversos, eles já não tem essa. Então a gente só respeitou o que está na série, né? Sim, com certeza. Acho que assim, o ponto principal é que a gente queria respeitar os personagens, né, respeitar a história. É claro que assim, todos nós temos no fundo uma visão, seja política, moral, etc., né, seja uma lacração de direita ou de esquerda, né? Eu acho que é só fazer isso, que isso seja bem feito, não seja panfletário, quer dizer, se existir alguma questão de algum viés, com certeza isso não está acima da história que a gente está contando. Ela pode até estar lá, mas ela é feita de uma forma sutil e inteligente, entendeu? Não é tipo, agora eu vou expressar isso de uma forma muito clara, sabe? Então assim, a gente trabalhou muito de como esses personagens, né, seja igual você falou, presenças fortes femininas, que é um negócio, sei lá, pelo menos para mim nas minhas obras eu defendo, eu acho que tá lá também na obra e isso não atrapalha a obra, sabe? Né? Os personagens agrega a obra, exato. Eu acho que o fio condutor dessa história é o mesmo da série, que é família. Não, e o espírito é de serem tokusatsu. Né? No fim a gente vai ter o Jiraiya lutando contra os vilões, é uma história de bem contra o mal. É o que importa, né? A base. Eu queria saber, tipo assim, estava autorizado e tudo mais, e o feedback deles, cara? Como foi isso? Assim, tipo, se usaram? Qual foi a reação deles? Acredito que curtiram, porque no final aprovaram todo o trabalho, né? E até a gente está estudando outras formas do processo ficar ainda mais redondo, né? A gente está no segundo projeto, né? Eu acho que tem gostado bastante, assim, existe já até uma demanda de que Jaspion e o próprio Jiraiya vá para o Japão em breve. Essa é uma pergunta que eu ia fazer, se há expectativa de mandar para o exterior. Sim, já tem um pedido do Naoki, né, para isso. É uma conversa sobre isso. Exportar talento brasileiro. Curiosamente eu tenho uma pergunta. Tá bom. Olá, eu já sou daqui da JBC, mas eu quero perguntar algo para os convidados. Eu queria perguntar para eles o seguinte: eu não faço parte de uma geração que teve o crescimento com o Jiraiya. Eu fui conhecer o Jiraiya já depois de um pouco mais velho, por conta de buscar pessoalmente acompanhar as histórias. Até o Marcelo me ensina muito sobre a época, sobre Tokusatsu e enfins. E uma coisa que eu achei muito impressionante é que ele é atemporal, você consegue ler, você consegue gostar, você consegue curtir. E aí ficou uma curiosidade minha por conta da época, eles trabalharam lá em 1989. Para eles, hoje em dia, com uma dependência um pouco menor de efeitos práticos, conseguindo mais efeitos especiais, tendo a condição de ser um mangá, o que eles gostariam que o Jiraiya e o Manabu fizessem, que na época eles não conseguiriam fazer? Se existe algo que para eles seria legal acontecer agora, nesse conceito de a gente pode
ピラaqui. 彼は、まあ、ちょっと特撮としては子供の頃から見てないんですけど、大人になってから自分からちょっといろいろとこう見て、で、まあ、当時は89年に撮影されたんですよね。で当時はやっぱりそのエフェクトとかいろんな撮影としても限界があったんですよね。で現在になってもう自由にいろんな必殺技とかできるんですけど、お二人としては今回この漫画はこの世代に出されたということで、なんかこういうことあったらいいんじゃないかっていうのはなんかそういうのはありますか？まあでも東波が結婚してるんですよね。子供もいるんですよね。そうですね。Então, dessa vez o Torra já casou e já tem filho também, né? とても嬉しいです。Porque tá muito feliz. 僕はもっと学ぶを出した方がいいと思いますね。Ele acredita que tem que aparecer um pouco mais no Manabu também. 持ってないです。O Manabu não tem ainda a roupa dele, né? O Manabu tem sim, É, eu não tenho se vocês vão estar fazendo. Tem a armadura. Continua a mesma roupa de quando era pequeno. Sim, ele tem uma armadura que é visualmente muito bonita, inclusive. Ah, eu legal disso, né? Ele aparece bastante. 当時と体型変わってないんで、それつけられると思います。 Porque desde aquela época não mudou muito, não, então pode continuar.